Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Fazendo o início aí de mais uma live aí da série Olhar de um Advogado. Estamos começando, hoje temos uma convidada super especial. Ela é psicóloga, tem uma experiência muito grande, não só em terapias, mas também experiência no campo empresarial, com trabalhos, enfim, ela já está entrando aqui. Vamos liberar aqui. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia? Tá ouvindo? Tudo certinho? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo aqui, Tá me deixa eu vendo bem? escutar. Tô vendo. Ainda no escritório? Ainda no escritório hoje. Hoje E ainda, estendeu. ainda acham que não há trabalho na época de pandemia, né? É. Além dos trabalhos que a gente vai fazendo em casa, também tem os trabalhos que o escritório demanda. E hoje eu acabei passando o dia aqui nas reuniões, toda essa estrutura. Mas está tudo É isso. tranquilo. E aí, Então como é que tá. Eu fiquei foi? muito feliz com o convite, viu? Bom, faz parte dessa série de um olhar de um advogado. A gente tem colocado até para ajudar as pessoas, né? O propósito dessa série e dessas lives é justamente a gente poder apresentar uma gama de informações, uma gama de conteúdos para que todo mundo tenha condições de superar esse momento. É uma forma Uhum. que todos nós, eu, você, enfim, temos de contribuir, né, para a sociedade em geral, de maneira que elas tenham condições de, todos, né, da sociedade em geral, tenham condições de receber informações e conteúdos relevantes, conteúdos que sejam importantes. Tem muitas lives muito boas, né, que têm acontecido e a gente Uhum. está seguindo aí com esse propósito, uma maneira de Não, e eu desenvolver. fiquei, eu fiquei muito feliz porque essas são conversas que a gente já tem, né? Sim, A gente vai trazer para as pessoas reflexões que a gente já fez quando tudo isso começou, né? Quando a gente não sabia como é que ia ficar, quando você, principalmente como advogado, você via, né, as empresas, os empresários falando dos medos e tal, e a gente começou a conversar sobre a situação, né? E daí eu acho que por isso que surgiu essa ideia da live, né? Da gente falar sobre isso para as pessoas, né? exatamente, porque surge uma série de questões que não é só o aspecto assim, do mundo dos negócios, né? O aspecto financeiro, tudo isso impacta diretamente no bem-estar mental, na autossuficiência emocional de todos. Né? Eu creio que isso tenha uma relevância muito grande nesse momento. Todos têm dificuldades, né? E todos nós temos que saber como enfrentá-las. Eu acredito Uhum. que você deva também profissionalmente encontrar uma série dessas questões, né? A Cíntia, deixa eu apresentar também, a Cíntia, ela é psicóloga, ela tem uma atuação muito forte com isso, tem também o Instagram, onde ela disponibiliza muito conteúdo, ela sempre desenvolve aí algumas atividades também conosco, trabalha no aspecto também de uso de assim, terapias, não só no aspecto emocional, mas também terapias com uso de óleos essenciais, com algo bastante integrativo, né, e natural. As pessoas costumam hoje valorizar muito isso. Então, no seu dia a dia você se depara com muita gente, até de vários segmentos, né, pelo que você fala para a gente. Não, sim, e eu acho que isso que você falou, né, dos usos da terapia diferente, né, que as pessoas acham que é diferente, que é novo e tal, mas que na verdade é bem antigo, né, eu acho Milenar. que as pessoas estão buscando muito isso agora, né? Algo mais natural, porque elas já perceberam que a alopatia só tem trazido malefícios com o tempo, né? Ela pode solucionar na hora, né? Anestesiar na hora seu sintoma, mas que isso traz alguns malefícios. Então, acho que os óleos essenciais entram muito nisso, né? De você ter o controle emocional e sem ficar viciado, né? Que é o medo que todo mundo tem, né? Todo mundo fica ansioso e tal, mas fica meio com medo de ir para os remédios. É.
eu vejo muito uso de medicamentos até controlados, que as pessoas acabam usando com uma certa intensidade para conter a ansiedade, conter uma depressão, conter uma série de questões que afetam diretamente no desempenho profissional, nos relacionamentos familiares. Isso tem acontecido com uma frequência? Você tem visto essa demanda assim no seu consultório? Isso acontece? Bastante, bastante. Por quê? Porque isso tudo chegou, né? É algo inesperado, tal, foi da noite para o dia. As pessoas, quando elas não se conhecem, né? Elas não conhecem as emoções, não conhecem os sentimentos, elas não sabem nomear também. Então, ou ela fica paralisada, que eu acho que aconteceu com muita gente, né? Diante do medo, que já é difícil a gente tomar boas decisões quando está tudo na calmaria, né? Então, em momento de crise, eu acho que as pessoas elas ficaram muito perdidas, né? Porque não sabe quando que acaba, né? Não sabe se acaba, e o que que eu vou fazer agora, e meu negócio pode fechar. Então, eu acho que isso bagunçou muito. E as pessoas elas não souberam nem, assim, elas nem se conheciam e nem conheciam os sentimentos, as emoções. Elas não sabiam dar nome para aquilo que ela estava sentindo, né? E quando eu não me conheço, não sei o que que eu estou sentindo, eu ou paraliso ou eu tomo decisão errada, né? Então, eu acho que isso afetou muito as pessoas. E isso eu acho que é a importância da inteligência emocional, né? Porque antigamente, o que que era valorizado? Eram os profissionais que tinham bastante raciocínio lógico, né? Era o QI, né? Mas hoje em dia a gente viu que não. Que quem vai passar bem por isso, quem vai se aperfeiçoar, vai ter melhores resultados, é quem tem um quociente emocional, né? Quem sabe lidar melhor com isso, melhor até com seus defeitos, porque agora, diante disso daí, as pessoas se depararam com suas falhas, né? Coisa que antes dava para ficar debaixo do tapete, agora não dá mais, né? Agora eu sei, eu tenho essas limitações, o que eu vou fazer com isso? Né? Algumas pessoas estão evoluindo, estão melhorando, e ok. Outras não. São essas aí que eu acho que ainda tem que melhorar muito, né? Que tem que procurar ajuda, tem que tentar trabalhar as suas falhas e trabalhar principalmente com os pontos positivos. Tá, eu tenho essas falhas, mas o que de bom que eu sei fazer? Né? E usar isso a seu favor. Perfeito. Se conhecer o autoconhecimento, a autossuficiência, ele vai muito no sentido de ter uma percepção do seu ser, né, do seu interno. Qual o porquê que você tem uma motivação, se conhecer é algo que requer um trabalho muito grande. Muitas pessoas, eu particularmente, acho que é muito importante ter uma dimensão muito clara disso, no plano espiritual, no plano emocional, no cuidado físico. Isso está atrelado ao seu desempenho. Eu percebo que muita gente não tem uma consciência, essa consciência mental, que é o autocontrole, entender o processo de se controlar nas situações que te colocam sob pressão. E isso também requer um autocontrole corporal, uma consciência corporal e uma consciência emocional. Eu acho que o mental e o emocional, o mental é ter o conhecimento técnico, o conteúdo daquilo que você vai expor ou desenvolver. E do ponto de vista do conhecimento da consciência emocional, é realmente controlar as emoções. Aqueles chamados diálogos internos, que as pessoas às vezes ficam com traço de negatividade, eu não consigo fazer, será que vai dar certo? Será que o meu empreendimento com essa pandemia vai adiante? Será que eu não estou agora vivenciando algo que eu não consigo empreender uma energia? As pessoas começam a ter um mosaico de emoções e não dimensionam claramente o que elas pretendem fazer e podem fazer com aquilo. Eu acho que isso passa muito pelo seu dia a dia, né? De investigação. Então, porque assim, as pessoas, elas sempre pensam no negativo, né? Se eu não me conheço, eu nunca me testei naquela função, né? Naquele novo cenário, aí eu tendo a ir, é o normal, né, do ser humano, é tipo de não querer mudança. Você já deve ter reparado isso no dia a dia normal, os funcionários, né, ou pessoas que você convive, quando você propõe uma mudança, qual que é a primeira reação? Ah, não vai dar certo. Negar. Ah, é muito, é muito difícil. Ah, eu não consigo. A pessoa acha mil empecilhos, porque é trabalhoso você mudar, né? O cérebro da gente, ele foi programado para poupar energia.
né? Então, é igual aprender a dirigir. No começo, você tem um gasto de energia com aquilo, né? Se preocupando. Você se preocupa com o cinto de segurança, com o retrovisor e tal. Rapidinho, ele automatiza aquela função. Você aprende. Se muda uma nova regra, coloca uma nova regra, o que você vai fazer? Tem que aprender tudo de novo. E no dia a dia a gente faz isso. A gente aprendeu, parou, aqui tá bom, sabe? A gente se acostuma com aquilo dali. Né? Entra Porque no para modo melhorar, passivo, normal. é, porque para melhorar, o que, que vai exigir? Vai exigir esforço, eu vou ter que aprender mais, eu vou ter que testar. Então, para poupar trabalho, eu já primeiro falo que eu não vou conseguir. É muito mais fácil. Né? E isso faz o quê? Que a gente é atingido pelo pessimismo. Né? Ah, vai dar errado e tal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, tenta. Se der certo, ok. Se não der, tudo bem. Mas pelo menos você tentou, você foi além dos seus limites. Porque eu nunca vou saber o que eu posso fazer se eu não tentar. Né? Eu acho que muita gente hoje em dia se deu conta disso. Né? Tinha um modelo tradicional que não funciona, não vai dar. Agora tudo foi para o digital. Se eu não mudar, eu tô fora. Né? Se eu não mudar, eu não ganho dinheiro, não ponho dinheiro dentro de casa. Então, vamos lá. Agora, quem ainda consegue não fazer isso, assim, apesar de estar perdendo, não está querendo aprender também. Falar, mas está funcionando aqui, eu estou ganhando pouco. Né? Se eu fosse para o digital, talvez eu poderia me dar bem melhor, mas não, porque está bom também, né? Daí sim. Daí o que acontece? A gente precisa dessa motivação que você falou, saber o porquê que eu quero mudar. Sabe? É só porque eu estou sendo obrigado ou porque tem um motivo maior, um motivo meu. Né? As pessoas que têm esse motivo bem claro, elas mudam, apesar da dificuldade. É. A pandemia ela é interessante, porque passou por um início, no começo era um momento de negação. As pessoas estavam negando, estavam com dúvidas, e essa negação passou por uma fase de adaptação que já se estendeu e tem já uma clareza daquilo que houve de mudança de comportamento dessa adaptação. E uma terceira fase, que eu imagino que seja aquela fase de reinvenção, de você se acostumar, de remodelar, de entrar num modelo diferente, o que chama agora de novo normal, e isso traz, até outro dia numa live falava sobre Bauman, né? Aquela sociedade líquida, né? As coisas estão se transformando com uma liquidez, com uma variação extremamente rápida, muito ágil. E o universo tridimensional, aquele modelo realístico que a gente está habituado, entrou no campo digital. E as pessoas agora têm que conviver, têm que saber explorar e potencializar esses instrumentos, essas ferramentas, para o seu crescimento. O crescimento, inclusive, pessoal, emocional, de saber lidar, não se expor tanto a isso. Né? Eu creio que, como você falou no início, muitas pessoas têm um conhecimento técnico bem consolidado, né? Os hard skills, aquelas habilidades técnicas consolidadas, que você consegue hoje dominar através de conteúdo que acessa na internet, na rede, através de cursos, universidades, treinamentos, você desenvolve esse conteúdo técnico. Mas o conteúdo de desenvolvimento emocional, isso não é ensinado regularmente nas escolas, até mesmo nas universidades, agora que elas talvez estejam se atentando para essa perspectiva. E eu percebo que esse conhecimento mais emocional, ele tem sido o diferencial no sucesso profissional, na gestão dos negócios, na atuação no dia a dia daquela pessoa. Eu percebo que muita gente, às vezes, não é tão bom tecnicamente, mas ele tem uma performance mental, controle mental e uma emoção muito bem articulada, ele tem um ânimo, uma disposição, ele consegue se destacar por essa perspectiva. Ele não fica pensando naquilo que não dá para fazer, ou traz negatividade. Ele vai lá e faz. E vai executando, e vai realizando, e vai construindo as pontes para superar esses desafios. Agora, essa crise que conjuga aí uma perspectiva de biossegurança. A gente está vendo os números de mortes e pessoas contaminadas, que é fato, se é muito alto, muito baixo, mas é um fato, existe. Não há como negar isso. A perspectiva econômica. Hoje eu falava com uma pessoa do segmento empresarial
Ele estava dizendo que muita gente do setor de alimentação, o setor de restaurantes, o setor de comércio, né, de alimentos, alguns que já estão fechados há 2 meses não vão voltar com essa atividade. Eles vão parar, eles não têm como mais se restabelecer. Então, emocionalmente, isso traz um trauma muito grande para aquela pessoa. Eu acho que isso é muito complicado. Se não desenvolver essa habilidade, esse conteúdo, né, de inteligência voltada mais para o aspecto mental e controle emocional, realmente traz uma dificuldade enorme para superar esses desafios. E existem Não, esse vai ser variáveis nisso. isso vai ser o diferencial agora de como a gente vai sair depois, né? Vai depender de como a gente controlar as nossas emoções agora para agir, né? Porque se eu sei que eu estou sentindo medo, o medo pode paralisar. Eu vou deixar isso me abalar? Não, não vou. Eu vou focar no que eu posso fazer. Porque se eu fico focando, pensando no que pode dar errado, eu não vou sair do lugar, né? Eu tenho que guardar o medo no bolso e fazer apesar de, né? Eu não posso, eu tenho que ter esse controle. Você, como líder, como gestor, você sabe disso. Quantas decisões chegam para você? Você sabe que além de você se controlar, o bom líder ele tem que ter o controle emocional sobre o outro também, né? Porque Às vezes ele é até o em piloto. elevar um pouco o tom, em abaixar o tom e controlar isso, né? Modular Porque essa. você tem que se conhecer, né? E conhecer o outro também para saber lidar com isso, porque inteligência emocional não é só sobre si, é sobre o outro também, são as relações, Verdade. né? Por isso que às vezes fala, aquele chefe lá, ele é super inteligente e tal, mas as coisas não fluem, a equipe não flui, porque ele não sabe lidar com isso e ele acaba passando as informações com raiva, ou ele acaba querendo se vingar de alguma coisa que ele não gosta, né? Todo mundo já teve um chefe assim, né? Que a pessoa não aceita as coisas, depois fica de perseguição com funcionário. Né? Isso é falta de inteligência emocional. Você não pode deixar isso interferir no resultado final. É. Né? Então a gente tem que saber lidar consigo mesmo e com o outro. Porque quem não sabe trabalhar em equipe, quem não sabe ter esse controle agora, não vai para frente, não adianta. Né? Eu tenho que focar no que eu posso fazer, pensar sempre nisso, né? Porque se a gente, os imprevistos estão aí, a gente não sabe o que pode acontecer ou não, a gente tem que pensar no que eu posso fazer, o que está no meu controle, né? E eu percebo que esse diálogo interno que acontece com todos nós, e aí você vem com um aspecto mais de alimentar a negatividade ou alimentar a positividade. Aquilo que você dá mais foco, mais energia, é o que você vai levar adiante. Eu vejo como advogado, empresário e na gestão de negócios, que muita gente. O principal é empurrar, é fazer as coisas irem acontecendo. Como eu disse, é importante até modular. Às vezes, requer uma energia, um tom, 3, 4 casas acima, para a pessoa poder fazer a compreensão de que aquilo é uma prioridade, que aquilo é algo complexo, que aquilo precisa ser resolvido. Eu percebo muito isso na minha rotina, que às vezes a coisa precisa, como dizem, ser desenhada, né? De que parte da frase você não entendeu? Hoje eu tive que me valer de uma circunstância dessa. Olha, a situação está assim, precisa chegar em tal ponto. Que parte desse problema você não entendeu? Está claro o que eu disse? Faz sentido o que eu disse? Né? É importante ter essa dimensão. Às vezes você tem, como você falou, para controlar o outro, baixar um pouco o tom, até se né, relevar alguns aspectos e manter o controle dessas emoções, dessas variáveis. Eu percebo bastante no meu dia a dia de gestão e liderança que às vezes eu tenho que acelerar e às vezes tenho que modular para baixo, para segurar um pouco a onda, porque as pessoas estão nervosas, estão assustadas, estão preocupadas. E é interessante essa medida. Eu não sei se essa pressão tem colocado as pessoas com com os nervos à flor da pele, né? Estão mais suscetíveis a ficarem irritadas, muito tempo em quarentena, convivência com as famílias, às vezes que não estavam habituados a conviver tanto tempo juntos, ajustes familiares também, socialmente, isolamento de amigos, de amizades, outros familiares.
solidão, são coisas que eu acho que perpassam fortemente nesse contexto, né? Não sei se alguma coisa você visualizou disso. Não, é exatamente isso, porque é o que eu te falei. Em situações de calmaria, já é difícil a gente tomar as decisões corretas, fazer tudo bonitinho. Imagina sobre pressão, né? Que teve a competitividade aumentou, né? Porque Sim, agora tem menos recursos por aí, tá todo mundo brigando por eles, né? Então exatamente, né? você tem que se renovar, você tem que aprender a trabalhar, tem mais gente correndo atrás daquele recurso que agora está escasso. Tem as preocupações, quem é chefe de família, né? As contas estão chegando. Então é muita pressão. Então, se você não tem esse controle, se você não sabe diferenciar o que é seu, o que é do outro, o que é problema de casa, o que é problema do trabalho, você começa a misturar muito isso também. E tem muito dessas preocupações, daí você leva para casa, briga com a esposa, briga com os filhos, daí vira aquela bagunça, né? É, eu percebo que, nesse sentido, você ter uma blindagem mental, emocional, para, às vezes, não valorizar tanto uma certa circunstância, né? E apagar incêndio com gasolina, dar muita força para um determinado aspecto é importante, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, não se concentram naquilo que deve ser feito, sabe? Ela fica concentrada em fazer de uma forma super bem feita, perfeita, mas não, tem que ir lá e fazer. Antes feito do que perfeito. Tem que iniciar e Uhum. fazer. Tem que dar vazão a isso. E assim, os empresários, eles aguentam, os grandes gestores, líderes, enfim, você percebe que eles aguentam muita pressão. É o ambiente de pressão que eles estão envolvidos, né? Tem um repertório cultural muito grande, leem muito, e isso contribui para fazer a gestão desse processo, né? De aguentar esse volume de pressão que está acontecendo. E aí depende do tipo, o perfil de personalidade. Uma vez eu li algo sobre aquela personalidade mais tubarão, aquela personalidade mais bagre, né, de um peixe, ou um Uhum. golfinho, que é um pouco mais criativo, ágil. Enfim, tem diferentes modalidades de pessoas. Né? O que você Uhum. vê de comportamentos com relação a isso? Hoje em dia, eu acho que a maioria, pelo menos que eu tenho visto por aí, né, como tá esse pensamento muito pessimista, muito, tá muito difícil, sabe, meio vitimista, É, né? Porque as pessoas, elas estão acostumadas sempre a esperar do outro, né? O outro me deve, então o governo deve, o seu patrão deve, entendeu? Todo mundo foi do deve, meu outro. cliente me deve. É. Então, quando tá no outro, para mim fica muito cômodo, né? Porque se não é minha culpa, eu não preciso fazer nada, né? Tô só aqui, ó, eu não tô fazendo, eu não tô tendo resultado porque eu dependo do outro. Daí agora eu acho que diante dessa situação foi tirado isso à prova e falou, agora é com você, né? E daí ficou muito nesse pessoal aí com esse pensamento de bagre, né? De tipo, fica lá e nada acontece, nada vai dar certo, não vai para ação, não pensa em nada novo. Por quê? Porque eu estava Espero o sempre mar esperando o pegar outro. fogo para comer o peixe assado. Exatamente, porque eu espero muito do outro, né? Muita gente aí sempre esperando do governo, mas o governo não libera isso, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Faz, tá todo mundo fazendo. Tem muita gente que começou a ganhar mais dinheiro agora, né? Será Tem que a muita gente gente não que está a em alta gente performance, né? a gente não está no mesmo ambiente? Porque ele é sortudo, será? Ou será que ele passou a trabalhar o dobro? Né, correr atrás, tipo, ele viu nisso uma oportunidade, começou a ter ideias e não, ou então pegar ideias que já tinha antigamente, estavam lá guardadinhas na gaveta, e começaram a colocar em prática. Trouxe um olhar novo, né? Exatamente, você tem esse exemplo dentro da sua casa, não é? Exato. Hoje a As coisas gente não alavancaram? tem uma divisão de negócios que, nesse momento, em razão da crise, né, e principalmente pelo uso da internet, pelo uso dessas ferramentas, as reuniões, e envolver a área de saúde, envolver as questões que são direcionadas ao bem-estar físico, bem-estar emocional, e prevenção, melhorar a sua qualidade de vida, triplicaram, quadruplicaram as vendas. É uma divisão de negócios que está em alta performance. E de forma até interessante, porque tem muita gente que fica, e aí eu vejo,
você tem que ter aquela ideia de war room, né? De olhar 360 graus, tudo que está acontecendo no seu entorno, tudo que está girando, que está sendo relevante. E olhar a parte estratégica, a parte tática, operacional do seu negócio, olhar o que ele vem sendo desenvolvendo, o que está sendo desenvolvido nesse ambiente e o que os outros estão praticando. Porque se tem alguém em alta performance, tem alguém ganhando muito dinheiro, ou vendendo muito, ou produzindo muito, o que está acontecendo? Ele está atuando de uma forma mais eficaz. Ele tem resultados maiores. Então, você, por exemplo, pega esse segmento que está crescendo em vendas, os americanos dizem, follow the money, vai lá onde está acontecendo o dinheiro, joga para trás aquelas coisas que estão ruins, deixa o traço de negatividade, não tenha medo de mudar, começar um modelo novo, reformular, revisitar, eu acho que a palavra é muito boa, revisitar aquilo que você já tem, de maneira que você consiga conhecer. Porque, olha, uma coisa que eu percebo na gestão, você não tomar decisões, ou tomar decisões, ou impedir que decisões sejam tomadas, causam grandes consequências. As três circunstâncias. Se você se omitir, se você tomar a decisão, ou se você impedir que essa decisão seja tomada, ela vai trazer grandes consequências. Então, do ponto de vista, até mesmo como advogado, eu tenho que alertar os clientes, como gestor, empresário, eu tenho que alertar no ambiente dos negócios essas consequências. Ficar parado, ficar aguardando, né, a coisa acontecer naturalmente, isso pode trazer um problema muito grande. Isso é uma coisa que eu tenho fortemente na minha perspectiva de atuação. E ser o criativo máximo, de forma máxima possível. Porque hoje o mundo requer criatividade, né? Dar foco naquilo que realmente traga resultado, que dê desempenho. Porque tem muita gente tendo alta performance. Eu vejo isso. Exatamente, assim, você falou da questão da criatividade, né? Daí muitas pessoas, né, aquelas bagres, vão se justificar, mas eu não sou uma pessoa criativa. Não precisa, tem muita gente aí dando certo. Se inspire nela, vê o que ela está fazendo de diferente. Sabe? Eu vejo na minha profissão, por exemplo. Quantos psicólogos tem? Sabe? Provavelmente tem alguns que sejam melhores que os outros e estão lá escondidos. Então você tem que mirar. Por que fulano chama mais atenção? Por que todo mundo quer ele e não quer ele? O que ele está fazendo? E começa a fazer também. O que não dá é para cruzar o braço e achar que eu sou um coitadinho que o outro é sortudo. Essa medida, a pessoa tem que entender que ela consegue fazer algo em alta performance desde que ela se disponha à motivação de executar isso. E uma vez eu vi de uma pessoa o seguinte, que nem sempre aquilo que você se dispõe a fazer talvez seja o melhor possível, mas você tem que dar o melhor de si para executar aquilo, né? A melhor defesa possível para um cliente, a melhor estratégia de vendas para um negócio, mas nem sempre o resultado final pode acontecer. Isso não pode gerar uma frustração, né? E quando a gente fala em percepção de ser criativo, eu me lembro muito de acho que você deve também conhecer, uma leitura de um psicanalista, ou psiquiatra inglês, canadense, quer dizer, que chama Eric Berne. Ele fala dos estados de ego, né? O estado de ego criança, o estado de ego adulto, o estado de ego pai. E o lado mais criativo nosso é a percepção do estado de ego criança. Quando você deixa o seu lado mais criativo expandir, é porque você aciona esse estado de ego criança, e que você fica mais solto, mais extrovertido, mais alegre, e isso flui melhor em termos de criatividade. Muitas defesas jurídicas ou estratégias jurídicas, estratégias de negócios, eu concebi ou fico pensando justamente quando eu estou um pouco mais ativo nesse sentido. Eu acho que a gente tem que cultivar o nosso lado criança fortemente para poder até tornar a vida um pouco mais leve. Às vezes, como assim? Faz sentido isso? Faz. Você tem que ser criativo. Você acha que, por exemplo, Steve Jobs foi conceber esses equipamentos da Apple
com toda essa estrutura, essa performance, alta performance, vendas, enfim, sendo aquele adulto ranzinza, chato, negativista, ou que não tivesse um nível de criatividade? Óbvio que não. Uma pessoa crítica, óbvio que não. Ele estava lá com o seu nível de criatividade. E a criança é muito criativa, né? Se você, até para vendas, as pessoas trabalham muito com vendas. E todos nós somos vendedores, né? Então ele olha aquele aspecto, olha, desperta a criança, que você vai motivar a pessoa a comprar. Uma pessoa que sai para comprar um carro novo, o que ela tá. O adulto ele vai comprar um brinquedo grande, concorda? Igual você ia na loja quando era pequenininho comprar um brinquedo para se divertir. Então, eu acho isso muito legal. Essa percepção de ser mais criativo, mais alegre, né? Requer mais leveza, né? Então, mas isso acontece por quê? Porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem esse medo do julgamento. Porque muitas vezes as pessoas não agem, não vão para ação com medo do que os outros vão pensar. E se eu errar? Né? O que, que vão falar de mim? Né? E se eu me expor? E se alguém me chamar de ridículo? E se eu fizer Quanta papel de gente tem ridículo, a medo de criança... fazer live, né? De falar, de aparecer Então, nos vídeos. então, por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não tá nem aí no pensamento do outro, é permitido. Depois que a gente é adulto, a gente veste aquela capinha, né, de adulto, eu não posso mais errar, né? Porque senão, imagina o que, que vão falar de mim. As pessoas não vão falar nada. Passou 5 minutos, a pessoa já seguiu a vida dela, já nem lembra que você existe, né? E a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente for fazer alguma coisa, pô, eu tô dando poder da minha vida na mão de alguém, sabe? Eu tô deixando de fazer algo pra mim, que é importante pra mim, que eu preciso fazer por causa de opinião de alguém. Olha o valor que eu tô dando para outra pessoa, eu tô me anulando pelo outro, né? Eu acho Exatamente. que a gente tem que guardar isso, vai lá e tenta. Quantas pessoas que hoje fazem sucesso, são bem-sucedidas, foram vistas como os ridículos naquela época, né? É, Quantas ideias eles tiveram, falam, meu, que quantos ridículo, não? isso aí nunca vai dar certo, né? Nunca vai Histórias dar certo. do McDonald's, Ray Kroc, KFC, que são motivações, são histórias que mostram exatamente isso que você falou. O cara foi com 60 anos, com 50, o cara foi lá e fez. Né? Uhum. Não, outra coisa, você falou a questão da idade agora. Eu vejo muita gente falando assim, pô, mas eu era consolidado na minha carreira, olha a minha idade. Eu vou me rebaixar, eu vou começar agora uma outra coisa. Ou então eu vou ter que fazer de um outro jeito. Eu não posso mais, eu já sou velho, eu já não aprendo mais. Né? Isso é outra desculpa também que dão. Você sempre coloca no outro a sua avaliação. Eu acho que isso é um Uhum. cuidado. E muita gente, uma frase que eu também tenho no meu dia a dia de olhar, você tem que ter o foco no jogo, não naquilo que está em jogo. O esporte ele é muito interessante para dimensionar bem isso. Você, o tenista, por exemplo, se ele ficar pensando, nossa, o prêmio que eu vou ganhar, a pontuação que eu vou atingir, ou o status, né, esportivo que eu vou dimensionar, durante a partida, no momento do jogo, ele vai se desfocar, ele vai perder a atenção naquilo que ele realmente precisa fazer. Então, tem que dar foco no jogo, não naquilo que está em jogo. As pessoas dispersam muito fortemente, muito rapidamente. Então, se você tem que fazer aquilo com presteza, com agilidade, com habilidade, vai e faz. Mas não fica pensando, olha, é como se eu fosse fazer uma defesa e pensar apenas no que eu vou ganhar com isso. Não, eu tenho que dar foco e energia na defesa. O resto é uma Uhum. consequência. O resto é uma habilidade ou algo que vem como a reboque daquilo. Eu percebo que as pessoas focam justamente naquilo que está em jogo e não no que tem que ser jogado. Imagine no esporte. Se o Romário, quando foi bater o pênalti lá, voltando bastante no tempo, em 1994, né, na Copa do Mundo, se ele ficasse pensando, nossa, vou ser campeão do mundo, você isso aqui. Não, ele tinha que ir lá, alta performance, o estádio inteiro olhando para o cara, todo mundo olhando para ele, todos os batedores de pênalti e tal. Ele tinha que ir lá e converter o pênalti, converter, marcar. Então, essa é a lógica dos negócios também. Na atuação profissional, no desenvolvimento de um projeto, tem que dar um foco naquilo que tem que ser realizado. Porque senão perde a referência. Eu acho que você deve lidar bastante com isso. Né?
Não, é o que volta no que eu falei, é focar no que eu tenho controle. As pessoas elas ficam É, preocupadas com coisas que saem do controle, sabe? Fica muito preocupada, como você falou, mas e se o outro, e se não der isso, e se der errado, eu não sei. Eu sei o que que eu posso fazer, né? O que que eu preciso aprender para fazer, né? Eu sei de mim, eu tenho controle sobre mim, não tenho controle do resto, né? Então, se você foca nisso, o resto é consequência. E outra coisa que é muito importante é assim, depois que você tem a ideia do que você precisa fazer, você vai atrás das habilidades para fazer aquilo e metas, vai repetir aquilo várias vezes. As pessoas, elas tentam fazer 1000 coisas 2 vezes, ao invés de fazer 2 coisas 1000 vezes. vezes. E daí vai dar errado, né? Então eu faço aqui, deu errado, ah, tá vendo como eu não sou bom? Não é para mim mesmo. E desiste, né? Quantas vezes o Romário teve que treinar esse pênalti para ele chegar lá e acertar, né? Então as pessoas têm que focar nisso, no que está no meu controle, o que, que eu posso fazer e fazer aquilo com excelência, buscar excelência, né? Ela já quer ir na primeira vez é o que você falou. Na primeira vez já quero tudo perfeito. Não vai sair. Eu nunca fiz. É novo para mim, né? Normalmente, mais de 100 vezes, por exemplo, uma apresentação para você ficar muito bem preparado com ela. As estatísticas, os estudos falam isso. Uhum. Então, Você, com imagina o alguém que está tempo, vai começando, amadurecendo. né? As pessoas agora que deram depoimento, né? Que a filha está ajudando muito, porque faz os vídeos do TikTok. A filha deu essa coragem para a mãe começar a não se julgar muito no que está postando. Porque os primeiros vídeos não vão sair legais. Você nunca fez aquilo, é novo para você. Né? Imagina, coloca um celular aqui, você sai falando para a câmera, É, né? Então eu gravo primeiro e não posto porque não achou legal. E daí? Eu paro? Todo mundo que hoje em dia fala bem, será que era assim no começo? Ninguém nunca era aprendiz, todo mundo já começa como mestre? é. E tem que trabalhar justamente como a gente falou, né? O seu estado criança, o adulto, o crítico, o pai, aquele pai crítico, Uhum. o transacionar muito bem sobre isso para poder articular. Uhum. E aí, eu acho que até para a gente ir fechando nesse bate-papo, que ó, todo mundo que está aí participando também já deu umas dicas, alguns toques, está bem legal. Eu também tenho uma perspectiva que eu tenho visto que 20%, aquele princípio de Pareto, né? 20% daquilo que você dá de energia, de foco, de atividade, atenção, gera 80% dos seus resultados. Os 20, 80. Então, tem muita gente que tem medo de abandonar o seu fracasso, abandonar até mesmo aquilo que está dando certo e começar de novo. Quantas histórias a gente Uhum. viu, a gente conhece de pessoas de sucesso que se reinventam e vão para um outro segmento. Aí se tá, por exemplo, o Schwarzenegger, o Silvio Santos, eles iniciaram projetos novos, executaram isso com maestria e chegaram no alto resultado. Mas por quê? Porque eles têm condições de olhar e dar energia naquilo que dá resultado, naquilo que está vendendo. Por exemplo, se tem uma atividade, você tem duas atividades, uma não está dando muito certo financeiramente, outra que está dando um resultado maior financeiramente, a não ser que você faça também uma estratégia de transição, estabeleça suas metas, enfim, você pode dimensionar aquilo e ir para onde que realmente dá dinheiro, que te dá escalabilidade, que te dá condições de ter uma renda passiva, de desenvolver uma atividade, e nem por isso mas você não faz mais uma determinada atuação? Tá, eu fiz até um determinado tempo, né? É aquela pessoa que tem medo de abandonar certas coisas e começar novamente. Mas não há problema algum nisso. Né? E se tá dando resultado, se tem alguém performando muito, por que não lá fazer? Né? Olhar como Uhum. tem sido feito. Tem advogados que estão conseguindo escalar o seu escritório. O que é escalar um escritório de advocacia? Através de cursos online, as mídias sociais, desenvolver e fazer isso, né? Dar uma oxigenação para uma profissão que é extremamente, né, saturada Uhum. e tradicional, muito fechada às vezes. Então, imagina que é apenas o ambiente jurídico de questões de processo, de fórum, contencioso. Não. Você também pode ir para um ambiente de estratégia, um ambiente de desenvolvimento de negócios. Eu falo sempre para advogados que estão começando, ou palestra, ou até mentoria, que
O advogado ele existe para prevenir e solucionar problemas. Às vezes ele é contratado até para causar problemas, mas a lógica dele é de prevenção e solução de problemas, porque as pessoas buscam solução. Quando um paciente vai até você, né, um cliente vai lá para fazer uma terapia, algumas sessões de, né, como psicóloga, o que eles vão buscar? Uma ajuda, uma solução, né, dos seus problemas, não é isso? Então, porque assim, o que que acontece? Ele não tá nem aí para saber qual que é a minha técnica que eu vou usar, É, né? Quais são os cursos que eu tenho, não. Ele quer resultado. A Cíntia gera resultado, porque geralmente quem vem atrás de, assim, ele já vem com uma, como é que eu vou dizer? Com indicação de alguém, né? Já ouviu falar, alguém teve resultado, tal. Porque é isso que funciona. As pessoas estão procurando isso, né? Então eu tenho que procurar essas áreas, né? No que eu me dou melhor, né? O que eu gero mais resultado, né? E que aqui não, é o que você falou, aqui não está dando. Para que eu vou insistir naquilo, né? Porque eu fiz uma escolha lá atrás, né? Porque a gente na época que tomou a escolha, que fez a escolha, achou que era a melhor opção, né? Daí, só que muita coisa aconteceu no meio. Hoje em dia, com as informações que eu tenho a respeito, eu faria a mesma escolha? Isso que a gente tem que pensar. Porque às vezes as pessoas elas têm medo tipo, de deixar algo de lado, porque é assumir que fez uma escolha não tão boa. E de novo volta naquilo. O que, que vão achar de mim? Né? Vão achar que eu era burro, que eu não sabia escolher, que eu escolhi a faculdade errada, que eu escolhi a empresa errada? Né? A é. gente fica muito preocupado com isso, com a imagem. De novo, a imagem, né? O que, que pensam de mim? Dane-se o que pensam, né? A vida é sua, você que tem que fazer as escolhas. Sabe? Naquela época eu não sabia, hoje em dia eu sei, aqui tá dando melhor. Tchau. Isso é inteligência. Né? Eu vou ficar preso naquilo para quê? Para que eu vou andar com aquele peso? Né? Não está trazendo mais alegria nenhuma, aquilo não dá mais motivação, não me dá dinheiro. Vou ficar preso por causa de quê? Né? Esse A é o gente tem que efeito sempre estar. elástico, né? A pessoa Exatamente, a gente. volta naquele script que ela desenha para ele. Ela tem, parece que um script de vida, aquela perspectiva jocasta, né? Você, olha, é aquilo, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. É a síndrome de George Gabriela. Amado, Síndrome de Gabriela. Ou seja, você pode se reinventar, você tem condições de se desenvolver num modelo absolutamente diferente daquilo que você desenhou. Senão você tem o efeito script, né? O elástico. Você vai, e daqui a pouco você volta onde está. E aí te Uhum. dão algo novo. O que você faz? É igual o sujeito que entrega algo para o alimento, a comida para ele, ele pega e joga fora. Aí no dia seguinte vai, entrega, ele pega e joga fora. Então ele está jogando fora a comida todo dia. Ele não está se retroalimentando, se reinventando em relação a isso. Nos negócios, na vida profissional, isso requer. E eu percebo que essa pandemia, que esse momento, é um momento de mudança. Se a pessoa não mudar com uma pandemia dessa, eu não sei o que vai mudar. A verdade é essa. Né? Sejamos Uhum. claros. Não sei o que vai mudar. Por quê? Os contextos mudaram absolutamente. As relações tornaram-se mais digitais e houve até uma aproximação de algumas pessoas que Uhum. estavam distanciadas por um meio eletrônico, digital. Hoje a gente faz download de informações e conteúdos, mas também faz upload de conteúdos e Uhum. informações. É o que nós estamos produzindo aqui e jogando para a rede. Então vai lá para o meu LinkedIn, vai lá para meu YouTube, vai lá para o seu canal no Instagram, no feed, em várias redes sociais, né, no Facebook, e isso fica aí circulando e pessoas podem ter acesso a isso. Né? O conhecimento, o conteúdo não fica mais adstrito à mão de poucas pessoas. Então, se não mudar com uma pandemia, com um contexto desse, de fato, acho que tem que ser uma mola propulsora nessa circunstância. Encarar isso como uma oportunidade. Crie dinheiro, não é crise. Tira o S do meio, põe no final e crie dinheiro. Né? Warren Buffett falava, você tem que comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos. Né? Ou seja, fazer Uhum. uma lógica de estratégica, ter uma meta de resultado, meta de ação, né? Essa geometria da meta, para poder alcançar os seus resultados. A pandemia veio para realocar certas situações. Lógico, muitos problemas estão
passando, estão acontecendo, a gente tem que contribuir, mas tem que ter um positivismo em relação a isso. Cuidado com a saúde, cuidado com as pessoas. Isso que a gente, como gestor, como uma liderança responsável, tem que pensar. É difícil, mas tem que ser positivo nesse momento de dificuldade. Eu acho que todos os países, isso é mundial, né, Cíntia? Não tem um lugar só aqui que está acontecendo. Todos estão passando por isso. Não é exclusividade do Brasil. Né? Então, a gente já tá passando, acho que a gente já passou por essa fase de adaptação, né? O começo era muito, a gente não tinha ideia, achava que ia ser 15 dias, né? Tava levando aquilo como umas férias. Depois a gente foi vendo que o negócio não tinha como, que a gente tinha que se reinventar, né? E daí, mesmo assim, algumas foram, algumas não. Hoje em dia, olha quanto tempo faz, né? Que a gente já está nesse novo modelo, né? Quem não se adaptar tá fora, né? Exatamente. A gente chegou aqui por essa evolução, né? São os mais fortes sobrevivem. E vai ser assim agora também no mercado. Se a gente não tiver essa evolução, acabou pra gente. A gente não tem mais opção. Em tempos de dificuldade é que os fera aparecem, né? Que os caras bons se destacam, que tem que ter performance, que tem que ter relevância, conteúdo, né? Exatamente, de novo, porque está escasso de recursos. Então todo mundo quer aparecer, todo mundo tem que correr atrás do seu. Não né? pode Quem não ter tá querendo... a cultura da escassez, né? Que você explicou. É cultura da escassez. Ah, é pouco mesmo, vou ficar com isso. Não, você pode mais, você tem que ter mais. Vai onde está o dinheiro. A gente trabalha, tem muito relacionamento com o americano. O americano tem realmente, nesse contexto, eles têm um mindset, uma mentalidade, não tem esse lance de pré-concepção, preconceito com determinadas circunstâncias, são absolutamente legalistas. Eu acho que o caminho sendo traçado dessa forma, ele vai lá e faz, ele alcança o resultado, ele escala o negócio dele, ele pega o Oceano Azul e avança nisso, pensa em renda passiva, pensa em uma série de coisas. No direito, na advocacia, eu percebo que passa muito negócio pela nossa estrutura, né? Aqui no meu escritório, enfim, essa estrutura não é só voltada para o segmento jurídico, tem serviços jurídicos e também outros negócios que a gente dimensiona como atuação aqui, porque você pode ter essa capilaridade, essa mentalidade mais aberta. E os profissionais têm que pensar dessa forma. Acho que todos os profissionais têm que ser mais abertos a isso, né? Enfim, acho que a gente está chegando no tempo aqui. Vamos, né? O papo tá bom. A gente faz mais vezes, ué. Exato. Né? Vamos fazer outras Tanto lives aí com assunto. outros temas. Então, a gente já conversa tanto, né? E outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Para quem não conhece o Jean, que veio pelo meu Instagram, vocês têm que ir lá no Instagram dele, porque ele tem postado bastante conteúdo, né? Outra coisa que mudou, né? Eu vivia pegando no pé dele falando, Jean, você precisa fazer vídeo, as pessoas precisam saber de todo o seu conhecimento, né? Tudo que eu tenho acesso, eu queria que outras pessoas tivessem. Porque eu sei, a hora dele é cara, a mentoria não é barata para conversar com ele. Eu tenho essa sorte de conversar muito, né? Qualquer dúvida que eu tenho, primeiro eu pergunto para ele, né? É o estado de pai, né? É o crítico. Jean, o que você acha? Faço, não faço, tá certo? Porque a gente tem que ter isso, apesar de ter a criatividade, a gente precisa de ter de alguém, né? Que tenha mais conhecimento, ter esse olhar de fora. Então eu acho que vocês devem ir para lá. Vai pro Instagram dele, ele tem feito live toda semana. Semana passada até teve mais de uma, acho que foram 3, né? Que você fez? Foram 2. 3? Foram Foram 2. 3. Tava com a agenda lotada. Foi difícil achar uma vaguinha para mim. Uma vez por semana. Então, vocês têm que ir para lá, que tem bastante conteúdo. Ele tem falado bastante sobre mentalidade, tem a visão dele como empresário, visão como gestor. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, de verdade, falando com você, porque todo mundo que entra na minha vida, que me conhece, sabe. Eu falo, gente, vocês têm que conhecer o Jean. Eu faço essa propaganda para todo mundo ter acesso a você. Legal, obrigado. Então, agora o Instagram dele é aberto, procurem lá, vocês vão amar. Bacana. E a Cíntia também sempre tem aí o apoio conosco, ela ajuda muito, né, nessa visão também, nesse trabalho que eu acho absolutamente relevante de ter esses conteúdos que você disponibiliza no seu Instagram também, que é muito importante, né, de ter essa inteligência emocional, de ter essa percepção de
equilíbrio nas coisas, serenidade para enfrentar essa diversidade, né? A diversidade, ela gera, do caos vem a ordem, né? A compreensão do mundo veio nesse contexto, né? Você do caos se cria a ordem. Então, de tempos em tempos, ciclicamente, isso vai acontecendo. Crise, nós já temos aí eu sou vice-reitor da universidade, venho dizendo diretamente, desde 2013 a gente vem passando por turbulências no país como um todo. Antes eu fui chefe do jurídico da prefeitura, também estava lá com um período de absoluta instabilidade, né? E não adianta pensar. Então, o Flávio Augusto tem uma frase interessante, né? Que a estabilidade é algo muito instável, principalmente no Brasil, que até o passado é incerto, né? O Roberto Campos falava isso. O passado do Brasil, você vai lá, mexe nele, muda e volta. É uma coisa meio surreal, que acontece muito aqui no nosso métier, na nossa cultura latina aqui, brasileira, né? E tem que ter essa disposição mesmo. Feito? Então, acho que foi um papo muito legal. Obrigado por aceitar o convite, participar também. Acho que contribuiu bastante. O pessoal que está aí presente, obrigado pela audiência aí, pela participação, muitos comentários, muita gente postou algumas coisas aí, muitos amigos entraram, Marcelo, Thiago, vi bastante gente aí que circulou. Aí eu me atrapalho um pouquinho aqui em ver os comentários, as relações, mas isso fica gravado no feed, né, Cíntia? No Instagram. Eu também depois jogo no YouTube, no canal lá, Olhar de um Advogado. Passo para a Cíntia também, porque eu sei que ela vai usar aí bastante isso com as rotinas Vou dela. colocar lá também, no meu feed também. no feed. E aí fica um conteúdo bem legal para a gente poder ir ajudando. Acho que a gente tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente tem de alguma forma para contribuir. É um dever nosso, né? Ajudar o próximo. O sucesso vem quando você ajuda as pessoas a serem melhores, você cresce com isso, né? É algo que eu levo como cristão e tenho essa premissa na minha vida. E outra dica também, né? Quando a gente for gerar um conteúdo, né? Que muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer isso e tal. Pensar no outro, sabe? Tirar o foco de você, no que vão achar de você, se o cabelo tá bonito, se eu tô falando bem. Pensa no outro. Quer dizer, uma informação que você passa que ajuda a vida de alguém. A gente tem que achar que ali do outro lado não são seguidores, são vidas. Né? Se a gente tocar uma vida, se a gente conseguir ajudar uma pessoa com alguma coisa que a gente falou, pronto. Sabe? A nossa missão já foi feita. A gente tem que pensar no outro. Perfeito. Né? Legal. Acho que a gente chegou aqui num tempo bacana de conversa. E vamos compartilhar isso. Vamos deixar. Brigadão. Valeu aí Obrigada a você pelo convite. Pela participação. E aí a gente vai deixar gravado. Pessoal, um beijo para todo mundo. Valeu. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.